Potiguar, que começou sua carreira no judiciário como magistrado de primeiro grau e chegou ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O professor, descrito pelos alunos como mestre de grandes lições, que por vezes colocava-se como estudante para melhor transmitir o conhecimento. Um homem de um amor extremo à sua família e aos amigos. É uma história que me dá muita satisfação em revivê-la, porque ela representa a luta que eu desenvolvi para concretizar um ideal. José Augusto Delgado Potiguar, nascido em São José do Campestre, no agreste do Rio Grande do Norte, que fez história no judiciário brasileiro. O jovem que eu conheci, Delgado, aos 20 anos, era um jovem de pensamento futuro. Era um futurista, era um visionário. Ele era um visionário. Em que sentido? Conta um pouco sobre isso. Ele acreditava que o homem só se tornaria próspero na vida se ele fosse uma pessoa que estudasse. O estudo, o conhecimento é o que não só valorizava o homem, mas como o fazia crescer no mundo. E essa visão que ele tinha do futuro era só de um otimismo, de um crescimento pessoal e profissional. E na idade dele, eu também acho que eu imagino que eu também já tinha tido um pouco de maturidade também para o meu tempo. Eu me encantava com aquilo. Era um sonhador realizador, porque ele sonhava para realizar. Foi assim a vida inteira dele. Ele não fazia projeto, ter um pensamento, uma vontade, um sonho que ele não realizasse, não. Ele realizou todos eles. A pequena cidade de São José do Campestre, encravada na região agreste do Rio Grande do Norte, foi o berço do menino Delgado. Filho de João Batista Delgado e Neuza Delgado, nasceu no dia 7 de junho de 1938. Foi o primogênito do casal, que ainda teve outros 4 filhos: Maria Anisete, Djalma, Ronaldo Roberto e Fátima. O primeiro ofício do menino foi aos 13 anos, trabalhando como empacotador, vendedor de tecidos, sombrinhas e chapéus na loja do pai. Na trajetória escolar, o registro da passagem pelo Colégio Ateneu, onde teve como professor Floriano Cavalcante, Alvamar Furtado e Edgar Barbosa. 1958 marca o ingresso no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Delgado, como chamava Maria José Delgado, sua esposa por 58 anos, era um marido dedicado e um pai preocupado com a educação dos filhos. Era um homem, assim, extremamente amoroso. Muito calmo, muito calmo. Gostava do ambiente de casa tranquilo, sossegado. Era um homem centralizador, um dono de casa centralizador. Gostava de que tudo fosse feito com o conhecimento dele. E eu tenho uma natureza mais expansiva, sou mais expansiva, extrovertida. Algumas vezes eu quebrava um pouco essas regras, né, dele. E não era uma pessoa de muita brincadeira, tudo era mais recatado, mas extremamente singelo com todos, comigo, com os filhos, com os funcionários que trabalham conosco. E quando os netos foram chegando, aí ele se tornou realmente uma criança no meio deles, né? Eu continuo dizendo que ele é um avô de extrema dedicação aos netos, no sentido de estudo, no sentido de segurança, de ter saúde. Os netos poderiam até dizer a você melhor do que eu. Mas ele era um homem familiar. O casal teve 3 filhos: Magnus Augusto Costa Delgado, Liane Maria Delgado Cadete e Ângelo Augusto Costa Delgado.
A família cresceu e o ministro Delgado já soma 8 netos e um bisneto. Foi no alicerce familiar que José Augusto Delgado encontrava toda a guarita, proteção, força e incentivo para escrever sua história profissional. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se formou em Direito e ainda fez especialização em Direito Civil e Comercial. Como professor, o relato dos alunos é de um grande mestre, um ídolo. O juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior foi aluno do professor Delgado, como ele prefere chamar, e desse tempo guarda muitas lições. Quando eu entrei na universidade, já era muito comentado o professor Delgado, e era uma coisa interessante. Ele tanto era muito reverenciado e temido, né? Ele tinha essa ideia dos estudantes porque ele era muito exigente. E o alunado, em geral, ficava naquela expectativa de quando iria ser aluno do professor Delgado. Eu alimentava essa expectativa. A primeira figura dele, para mim, é como a expressão maior do que representa um professor. Tanto é que até hoje eu só o chamo de professor Delgado. O magistrado lembra que o professor trouxe uma profecia quando se deparou com os alunos Edilson Pereira Nobre Júnior, hoje desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e os juízes federais Walter Nunes e Magnus Delgado, filho do ministro. E uma das coisas que também me marcaram bastante com o professor Delgado, que eu ainda aluno e vim para a Justiça Federal como estagiário para complementar os ensinos de sala de aula. No primeiro dia que eu cheguei, Edilson Nobre, que hoje é presidente do tribunal, era também estagiário, e Magnus Delgado. E ele mandou chamar Edilson, e Magnus não estava, e ele disse: olha, eu quero que você conheça Walter, Edilson, e quero que conheça meu filho também, porque vocês vão ser a futura geração da Justiça Federal. E eu quero que vocês sejam amigos. Aliás, o hoje desembargador federal Edilson Nobre Pereira Júnior atuou diretamente com José Augusto Delgado. Uma época marcante. Bem, eu me recordo que o ministro José Delgado, num certo momento, ele teve a confiança do então Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal para, na qualidade de juiz, integrar a banca examinadora de 2 concursos nacionais de juízes federais, né? E vi a dedicação com que ele assumiu aquilo, realmente, à frente da comissão, era enorme. E num desses concursos, eu já diretor de secretaria, e com quem sempre, né, eu dialogava, ele ensinava o direito na prática, ele tinha que elaborar provas orais para o concurso de juiz federal. E diante do acúmulo de serviço, que era enorme, que ele tinha também outras atribuições como professor e tal, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ele me pediu para eu fazer algumas. Foi uma confiança que eu senti muito gratificante, porque ele já notava ali uma grande confiança que eu fizesse algumas questões de 2 matérias. E eram, cada matéria, eu me recordo, de 50 questões. E depois de ler e de ter ficado satisfeito, e falou comigo, disse: olha, eu acho que você, pelo que eu vi, você já tem condições de tentar ser juiz federal. José Augusto Delgado atuou como juiz de direito do Rio Grande do Norte, juiz eleitoral e juiz federal. Depois, desembargador federal, para em seguida chegar a ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ritmo de trabalho sempre foi muito intenso. O desembargador federal emérito Francisco Barros Dias acompanhou muito dessa trajetória. Foi diretor da Secretaria Administrativa do ministro Delgado na JFRN. Foi seu aluno em 5 disciplinas na UFRN. Depois, colega de magistratura. Delgado era aquela figura extraordinária, excepcional, né? E ele toda a vida foi uma pessoa sempre preocupada, além de ser aquela pessoa humana, extraordinária, excepcional.
Era aquela pessoa que, quando, com relação aos amigos, ele tinha um relacionamento de afetividade, acima de tudo, de sentimento, de preocupação, sempre queria se encontrar comigo, por exemplo, que a gente, depois de tantos encontros, de tantas coincidências quanto a nossa percurso de vida, logicamente a gente se tornou também amigo. E com relação à parte profissional, a parte de delegado ministro, a parte de delegado advogado, jurista, aquela figura que a gente tinha permanentemente a segurança total e absoluta de fazer uma consulta, de conversar sobre um assunto, de discutir um tema, e sabia-se que ali era um berço da melhor estirpe possível de informação, de dados, de elementos que se colhia a respeito disso. Como magistrado, José Augusto Delgado começou a carreira em 1965, nomeado juiz da comarca de São Paulo do Potengi. Ao lembrar sobre a atuação na Justiça Estadual, o ministro Delgado se recorda de um arrependimento. Tem uma decisão que eu me arrependo muito como juiz estadual. Uma decisão que eu proferi em Areia Branca, quando eu condenei um cidadão pelo crime de sedução. Antigamente, o artigo 217 do Código Penal determinava que aquela pessoa que prometesse se casar com mulher menor de 18 anos e maior de 14, né, promessa de casamento e a seduzisse, né, ou ela mantivesse conjunção carnal, era acusado desse delito, chamado delito de sedução. Esse cidadão foi por mim interrogado e muitas vezes ele negou. Negou e disse que a vítima, que era jovem, era uma mulher que pertencia a todos. Consequentemente, ela não era mais virgem, porque a lei exigia que fosse virgem. E as testemunhas que eu ouvi me afirmaram o contrário. Sentenciei a 2 anos de reclusão. Esse cidadão foi condenado, cumpriu a pena, dei-lhe a opção dele resolver casar com a vítima porque extinguia a punibilidade. Ele não aceitou, disse que preferia cumprir a pena. Quando ele estava cumprindo a pena, eu tive conhecimento que essas testemunhas tinham sido convencidas pela mãe da vítima para mentir. Não podia tomar mais nenhuma atitude, porque ia ter se passado qualquer prazo para interpor a ação. Aí sou promovido para Mossoró. Estou presidindo uma audiência criminal em Mossoró, um crime que tinha sido consumado em um cabaré. Né? E lá para as tantas, entra como testemunha essa mulher que tinha sido a vítima, né? E que, pela acusação que foi feita na justiça, né, de sedução, alguém tinha sido por mim condenado a 2 anos de reclusão. Veja bem o meu impacto, eu sou um pouco emocional, o meu impacto que eu tive com esse acontecimento. Logo a seguir, pedi a um advogado que tomasse conta desse processo. Esse advogado se dispôs assim, a trabalhar sem receber nenhuma remuneração, com justiça gratuita, e ingressou com uma ação de revisão no Tribunal de Justiça, que não teve êxito. Depois esse cidadão cumpriu determinada parte da pena, foi colocado em liberdade condicional, né, e sempre me agradecia, observe bem. Né. Eu que o condenei, ele sempre me agradecia pela maneira humana que eu o tratei. A magistratura foi o grande berço da sua história no judiciário. Permaneceu como juiz federal, onde ingressou em 1976, onde atuou como diretor do foro.
Como gestor, trazia características muito peculiares e, nessa condição, formou várias gerações de servidores. A convivência, como disse, é muito boa, sabe? Era troca de conhecimentos. Eu sabia muito pouco, né, da atividade aqui. Se bem que eu comecei a trabalhar com ele em 79, mas não sabia o que era ser diretor de secretaria. Foi ele que me ensinou? Tudo ele me ensinou. Quando eu cheguei, era uma criatura maravilhosa. Tudo que eu conheci, que eu aprendi aqui, foi ensinamentos dele. É isso aí que eu tenho saudade, né? E reconhecimento disso aí. Ele me fez. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, José Augusto Delgado chegou no ano de 1989 e ficou até 1995. Foi nesse ano que chegou a nomeação para o Superior Tribunal de Justiça. No TRF-5, chegou à presidência da Corte e também no tribunal formou novas gerações de servidores que se tornaram juízes federais. Eu entrei em junho de 1989 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região como servidor e, na oportunidade, já integrava aquele tribunal Dr. Delgado. Sempre foi uma pessoa que teve admiração de todos nós que fazíamos parte daquela equipe pioneira da implantação dessa instituição tão importante na nossa região. A Justiça Federal era uma doação para o ministro Delgado. Eu digo muito, né, que ele era um sacerdote na justiça, sempre muito preocupado com as questões sociais, o aspecto da justiça, o que é de direito do homem, o que é de sagrado, o homem ter o que é seu, o que é ter a sua parte garantida. Nós conversávamos muito com isso, porque na minha profissão eu também trabalhava com o lado humano de muitas carências, de muitas necessidades, e ele trabalhava com o lado das questões sociais. Então isso fazia em mim aumentar a admiração por aquele homem sonhador, realizador, que é o que eu chamo de Delgado. Nesse vídeo, gravado em 2018, para o projeto Memória Oral da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o ministro Delgado recorda uma das suas grandes lembranças atuando em primeira instância. E faz as minhas lembranças se situarem em um dia em que eu ia interrogar 26 velhinhas que era acusada de terem falsificado as suas pensões previdenciárias. No curso do processo, ficou descoberto que elas tinham sido iludidas por um terceiro, cujo nome não me recordo mais, isso faz mais de 30 anos, e esses interrogatórios começaram a demorar. Eu comecei a interrogá-las às 9 horas da manhã. Elas eram residentes mais ou menos nas imediações de São José de Mipibu. E no meu dia eu só tinha interrogado 10 dessas velhinhas. Lógico, pela idade tinha que ser respeitosamente, vagaroso, sempre mandava fornecer café. Aí verifiquei que elas estavam muito cansadas, sentadas no chão da Justiça Federal, que era a da Hermes da Fonseca, em frente à escola doméstica. Aí mandei servir um lanche a todas elas, inclusive as que já tinham sido interrogadas. E ao terminar o interrogatório, às 5 horas da tarde, uma por uma foi me agradecer, me dando um abraço e me desejando que Deus me protegesse. Esse fato foi profundamente marcante em minha vida. Entendeu? E terminei absolvendo todas essas 26 velhinhas, porque a culpa era daquele que é um fato que sempre me emociono quando me lembro, porque demonstra que a justiça tem que pensar nos seus jurisdicionados, entendeu? Especialmente nos sofrimentos que eles passam, quando eles pertencem a uma classe que enfrenta imensas dificuldades, que vive do salário mínimo ou com quantia menor do que
o salário mínimo. Já no STJ, foi membro da primeira turma e da primeira sessão, as quais chegou a presidir nos biênios 2000-2002 e 2001-2003, respectivamente. Também foi membro da Corte Especial, presidente da Comissão de Regimento Interno do STJ e integrou a Comissão Temporária para acompanhamento da reforma do Poder Judiciário. Foi diretor do gabinete da revista do STJ e vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Aliás, o potiguar José Augusto Delgado chegou ao STJ depois de 5 vezes figurar na lista tríplice. Zezé, o Delgado acabou, ele é de São Paulo, doutor Lacombe, o Delgado acabou de ser indicado para ministro do STJ. Eu disse, Lacombe, eu estou feliz de ouvir, agradecendo a Deus. Enfim, terminou esse capítulo da vida dele. E quando ele terminar aqui o que ele está fazendo, ele vai ligar para você. Isso era 11 horas da noite. Ele estava tomando banho, na verdade. E quando ele terminou, dei um abraço nele e disse, meu filho, você foi nomeado ministro do STJ. Ele parou e disse, como é que você sabe disso? Eu disse, doutor Lacombe, contei toda a história. Ele ligou para o doutor Lacombe e foi confirmado, né? Ele olhou para mim, ele chorou, eu chorei, que foram quase 4 meses nessa expectativa, né? E eu disse a ele, mas vamos parar de chorar, sabe por quê? Porque você tem que ir para Brasília agora. José Augusto Delgado ocupou no período de 2006 a 2008 o cargo de corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o ministro Delgado, como era chamado por todos, tem no magistério um importante capítulo da sua história. Foi professor, colaborador da UFRN, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e professor de pós-graduação do Centro Universitário de Brasília. E a minha postura como professor, ela tem muito a ver como espelho daquilo que o professor Delgado representou para mim. Ele era dedicado ao extremo, era de uma sensibilidade, e era interessante, porque ao mesmo tempo em que ele era tido como rigoroso, ele era simplesmente amado por boa parte do alunado, principalmente aqueles mais interessados em tirar do professor, né, tudo aquele cabedal de ensinamento que ele tinha. O professor Delgado era conhecido como uma pessoa que tinha um conhecimento enciclopédico, né? E ele não dava apenas lições de direito, ele dava verdadeiras lições de vida. Professor que deixou lições não só para os alunos, mas também para aqueles que aprenderam seus ensinamentos a partir de seus livros. Foram muitos livros escritos, além dos artigos doutrinários em diversos livros e revistas especializadas. José Augusto Delgado integrou a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, situada no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Direito Tributário, situada em São Paulo, e a Academia Norte-Riograndense de Letras. Imortalizou-se não apenas pelas cadeiras de imortal que ocupou, mas, sobretudo, pela trajetória irretocável. Um professor na forma mais completa do termo, mestre nas lições profissionais, exemplo de homem honrado, estudioso e cidadão comprometido com a causa do direito. Foi assim nos seus 83 anos de vida. Aliás, o ministro sempre se manteve muito jovial e com uma atividade de trabalho intensa. Eu não encontrava Delgado, Ana, se não fosse com um livro, né? E tinha umas passagens interessantes que eu me recordo e me faz muito bem lembrar, que certas vezes eu chegava no nosso quarto e a cama não tinha lugar para dormir. Eu disse, meu Deus, pelo amor, foi que houve, meu filho? Ele disse, minha filha, desculpe, porque eu estou fazendo uma pesquisa, que meu parecer termina daqui para meia-noite o prazo, e eu fui fazer uma pesquisa e botei esse livro mais perto de mim. Eu disse, tudo bem, ele deitadinho, botava o notebook aqui em cima da barriga, né? E ficava estudando, e o livro mais perto, eu chamava de uma cama, eu tinha um nomezinho que chama cama jurídica.
Nosso ministro Delgado recebeu muitas homenagens em vida, mas sem dúvida, a maior delas é o seu legado que permanece entre nós e suas lições por muito seguida.